Galo. E o foco principal, destacamos em manchete, Paulinho detalhando a sua situação clínica e vai ser desfalque do Galo por meses. Paulo Azeredo, um abraço. É isso mesmo, Cirilo. A gente já trazia notícia, evidentemente por aquilo que aconteceu nas redes sociais, né? O Paulinho, mais cedo, no horário do Rádio Esportes, publicou em suas redes sociais um desabafo, né? Falando sobre o ano dele, sobre toda a dedicação que ele teve, apesar da lesão que ele já vem sentindo desde o início do ano. E a partir daí a gente correu atrás da informação para obter confirmações. E uma delas é de que o Paulinho, nos próximos dias, ele mesmo mencionou isso, quem está no YouTube está assistindo aí agora, está podendo ver as imagens, né, todo o desabafo do Paulinho nas redes sociais, é de que o Paulinho, nos próximos dias, ele mesmo disse isso nesse desabafo que está aparecendo agora no YouTube aí, quem não acompanhou depois pode acompanhar aqui na Itatiaia Esporte, no Itatiaia Esporte do YouTube, de que ele vai ser operado, né? Passará por cirurgia nos próximos dias. Não disse que dia, o Atlético ainda está marcando essa cirurgia, olhando o melhor dia para que possa ser realizada pelo departamento médico do clube. E a outra certeza é de que ele ficará um bom tempo fora, Cirilo. Hoje eu pude conversar com um profissional do meio, do esporte, também ortopedista, né? E ele vive esse meio e conhece também de tudo a respeito dessas possíveis lesões que podem acontecer com os jogadores. E ele, inclusive, já trabalhou neste meio diretamente do esporte. Me disse o seguinte, explicando essa cirurgia do Paulinho, né? Uma fratura por estresse na região da canela, né? E aí, então, isso acontece, Cirilo, com alguns jogadores por um esforço a mais, né? Repetitivo. E aí se tem inicialmente um tratamento mais conservador, que é o que o Paulinho até chegou a dizer no microfone da Itatiaia, né? Logo após a perda do título da Copa Libertadores. Isso foi tentado, mas doía muito. Ele disse que desde o finalzinho de julho, início de agosto, ele está jogando à base de injeções, porque a dor é realmente muito grande, uma fratura por estresse. E ele fez esse sacrifício porque queria muito ajudar o clube e queria muito, principalmente, a conquista tanto da Copa do Brasil quanto principalmente da Copa Libertadores. Mas que agora ele vai parar, vai passar por essa cirurgia, o tratamento conservador, evidentemente com todo o esforço que foi feito, né? Não deu o resultado que se esperava. E aí, Cirilo, o atleta é um pouco diferente da pessoa comum, como nós aqui, né? O atleta de alto rendimento exige uma preparação melhor, o esforço é muito maior. Então a recuperação, dele também é diferente. É claro que o organismo dele, em termos físicos, é muito superior ao meu, ao seu, do Simões e todos que estão nos ouvindo agora, mas para que ele volte, né, ele tem que readquirir aquela forma que ele parou quando ele fez a cirurgia. Então, uma recuperação de uma pessoa comum, como nós que não somos atletas profissionais, ela duraria em torno aí de 12 a 16 semanas, o que daria 3 a 4 meses. Mas o Paulinho, logo depois que se recuperar, né, calcificar certinho ali a lesão, ele vai ter que fazer uma recuperação também muscular. Então ele perde massa muscular enquanto está se recuperando da lesão, e para que ele volte e essa lesão não aconteça novamente, ele tem que recuperar todo esse período que ele ficou sem treinar, digamos assim, de forma mais intensa. Por isso, o período pode ser maior, Cirilo, em torno de 5 até 6 meses. Isso já aconteceu no Atlético, eu nem me lembrava desse atleta, tá? Mas pesquisei a partir do que foi me passado hoje. Um atacante que o Atlético contratou lá em 2008, na época do Petkovic e tal, o Beto, atacante Beto, teve também uma fratura por estresse na tíbia, voltou com quase 6 meses, então a previsão é essa para o retorno do Paulinho. E aí, Cirilo, pensando já lá na frente, né? Já em 2025, o Atlético já tinha um elenco desequilibrado, isso dito pelo próprio Rodrigo Weber, que é o coordenador do SIGA. Ontem na mesa redonda até o Rafa Leal junto com o Henrique comentavam sobre esse assunto. Se o Atlético já tinha um elenco desequilibrado e necessitava principalmente ali de meia para atacante, de reforços, sem o Paulinho nesse período aí, né, entre 4 e 6 meses, vai precisar de mais gente, viu, Cirilo? O Simões, eu acho impossível a gente analisar a temporada do Paulinho, o desempenho técnico do Paulinho, sem colocar essa questão física à frente ou no meio da discussão. Porque o relato trazido há pouco pelo Paulo Azeredo e que o Paulinho deixou público nas redes sociais mais cedo, deixando... ele de fato deixou público, né, essa situação, deixou pública essa situação que estava
que ele não falava com clareza, né? Ele falava que estava com um problema, ele evitava, né, Cirilo? Ele evitava falar. Acho que até para não servir como desculpa, porque muitas pessoas acham que isso é uma desculpa, Exato, né? Ele em momento algum colocou qualquer tipo de queda técnica, ele não colocou essa questão física como justificativa, ele não falava sobre isso publicamente, tanto que em determinado momento da temporada a gente ficava até aqui se perguntando, mas qual o problema é esse? O que está acontecendo? Qual que é a situação? Ele faz o relato de algo que ele sofreu em março, que ele leva uma pancada em março, e quando chega julho, tá meio insuportável, ele começa a jogar com injeção. Então, cara, eu tenho dificuldade de analisar a temporada do Paulinho, o que poderia ser a temporada do Paulinho, sem lesão, porque é impossível nesse nível de futebol que a gente tem hoje, com a exigência física cada vez mais alta, o cara jogar tanto tempo assim com problema físico. E o Azeredo falou, quanto a elenco, certamente o Paulinho deixou essa situação para ser resolvida depois, porque enxergou-se a necessidade de que ele continuasse jogando, porque quem está fora talvez não desse conta do problema. Então, é um problema de elenco, num primeiro momento também, mas eu acho que a gente tem que enaltecer o que o Paulinho fez esse ano, cara, porque pouquíssimos caras teriam a postura que ele teve, e aí são escolhas, se você faria ou se você não faria. Eu acho que são questões individuais e que tem que ser conversadas, como ele disse que conversou com todo mundo do time, mas eu acho que esse cara merece ser parabenizado pela luta que ele teve ao longo dessa temporada. Sem dúvida, Cirilo. Eu lembro de um caso também de fratura por estresse na tíbia, e que o jogador, acho que não chegou a fazer a cirurgia, mas teve um tratamento longo, foi o Gilberto Silva no Galo. Ele não fez cirurgia. O Gilberto Silva no Galo. Esse Beto que eu citei, atacante, ele chegou a fazer cirurgia. Isso. O Gilberto Silva acho que fez o tratamento, deu um tempo, deu voltou. Resultado. Acho que foi 2001. Por aí. E aí ele volta e aí consegue ir pra seleção brasileira e é campeão do mundo em 2002. Eu comparei com o Beto, porque o Beto fez a cirurgia, né? Que talvez até antecipe o retorno, né? Isso. Pode minimizar o tempo. Mas de toda forma, é um grande compromisso do Paulinho, né, o Cirilo? Eu me recordo que há alguns meses eu vi uma foto. Teve um barbeiro lá, não sei se foi na cidade do Galo, se eles foram, alguns jogadores até foram cortar cabelo, o cara tirou uma foto com eles e tira com o Paulinho de bermuda. E tem um ovo na canela do Paulinho. Tem um ovo na canela do Paulinho. E isso já tem alguns meses, tá? Já tem alguns meses. E a informação que eu tive é de que pro Paulinho era extremamente doloroso, principalmente a corrida. Muito menos do que o pique. Porque no pique usa mais a ponta do pé, mas na corrida o impacto é maior. Então se imagina, um atleta de futebol, a gente que vê o jogo às vezes da beirada do campo, tem a noção da intensidade que é, da correria que é, sentir dor a cada vez que corre. Então quer dizer, um grande exemplo de entrega do Paulinho, de responsabilidade, de profissionalismo, de saber o que ele representa para o clube, tá? E mesmo assim, apesar de essa lesão ter atrapalhado, eu não tenho com certeza, o Paulo Azeredo pode até confirmar ali, mas eu acho que ele ainda é o artilheiro do Galo na temporada ao lado do Hulk, não é? Ele tem 20 gols na temporada. Não é pouco gol. E não, assim, lógico que ele fez 31 ano passado, só no Brasileiro ele fez 19. Eu não sei se ele tem 20 ou 19, mas de toda forma, quer dizer, é uma marca muito expressiva, é uma marca ainda muito expressiva para quem passou pelo menos metade da temporada vivendo um problema tão grave, né? A maioria dos gols, a maioria absoluta, não são no Campeonato Mineiro, tá? É bom, porque tem 2 gols no Mineiro só. Exatamente. Na Libertadores ele fez 7. Exato. Ele fez mais gols na Libertadores a partir da fase de grupos que o Júnior Santos, que foi artilheiro. Porque o Júnior Santos jogou a fase preliminar. Eu falei isso do Mineiro, porque as pessoas têm mania de falar assim, mas tantos gols foi no Mineiro, né? 19 diminuindo, gols aqui, né? São 19 gols, então, né? Tô vendo aqui. Paulo Azeredo, tem novidade do treinamento do Galo e tem mais um lesionado, mais um fora do jogo do Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama, Azeredo. Até poderia ser um titular do jogo, viu, Cirilo? Então o técnico Gabriel Milito fechou a preparação agora há pouco na cidade do Galo. O Atlético termina, né, todos os preparativos para viajar daqui a pouquinho, porque 9h30 parte para o Rio de Janeiro. E aí, neste treinamento, assim como o Paulinho, né, que aguarda a marcação da cirurgia, conforme dissemos aqui no bloco anterior, o Bernard, ele recebeu uma pancada no joelho, ficou na fisioterapia e ambos não viajam, portanto, para o Rio de Janeiro. Então, o Paulinho já está fora da temporada, vai realizar sua cirurgia nos próximos dias, e depois, é bom que se diga, Paulinho não terá férias, Paulinho vai iniciar também a sua recuperação já no Atlético, e o Bernard para este jogo também é carta fora do baralho, portanto o Milito, até ia passar um provável Galo aqui, ô Cirilo, e o Bernard estava entre os possíveis titulares. Agora
a gente vai ter que mudar esta possível escalação aqui, porque ele vai com o que tem de melhor, mas sem Paulinho, sem Bernard, sem Zarate e Cadu, que já estavam no departamento médico. Então, um provável Galo, Cirilo, com Everson, Lianco ou Saravia, né? Tem que saber o que ele vai querer para esse jogo. Batalha, Alonso e Arana. Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa. Eu havia colocado aqui Vargas ou Bernard. Agora eu colocaria Vargas ou Alisson, mas eu acho que mais até por Vargas, Hulk e Daverson. Seria esse o time do Atlético para começar amanhã às 7 em São Januário. Lembrando que o Atlético ainda não se garantiu na competição sul-americana que lhe resta, a vaga que é a Copa Sul-Americana. Para isso, para ter uma garantia já nessa rodada, ele deveria torcer por tropeços de Juventude e Fluminense e vencer o seu jogo. Ele precisa vencer o seu jogo primeiro e torcer por esse tropeço, viu? Milito permanecerá no Galo, mesmo com as derrotas nas finais das Copas. O Galo foi vice-campeão da Copa do Brasil diante do Flamengo, vice-campeão da Libertadores contra o Botafogo. A diretoria já sabe que não conseguirá a classificação para a Libertadores do próximo ano. O time tem 44 pontos, ocupa a 13ª colocação e não consegue mais ultrapassar os 7º e 8º colocados do Brasileiro, Bahia e Corinthians. Então, desta forma, a diretoria do Atlético, ainda com todos esses resultados negativos, decidiu pela permanência de Gabi Milito. Isso porque a diretoria entende que Milito é o nome ideal para o próximo ano. Ele tem contrato até dezembro de 2025 e já vai planejar a próxima temporada ao lado do diretor de futebol do clube, Vitor Bage. Falando em diretoria de futebol, Rodrigo Caetano disse não ao Atlético. Ele não vem para o Galo em 2025. Ele não voltará a Belo Horizonte na próxima temporada. Por causa de questões particulares, permanecerá na seleção brasileira. O cargo que ocupa atualmente é de diretor de seleções masculinas da CBF. E ele permanecerá com este cargo. Diretoria atleticana, então, não terá Rodrigo Caetano como CEO do futebol. Desta forma, o Galo não vai buscar ninguém e vai manter o atual organograma, com Vitor como diretor de futebol, Pedro Moreira como gerente e os demais integrantes da pasta. Eduardo Vargas não vai ficar. E aí, o que vai acontecer com o atacante do Atlético, que tem 34 anos, contrato até dezembro de 2024? A diretoria já disse a ele que não renovará. Então, qual será o futuro de Eduardo Vargas? Ele conversa com o Santos neste momento e existe a possibilidade do atacante chileno se transferir para a Vila Belmiro no próximo ano. Então, Eduardo Vargas pode se transferir para a Vila Belmiro no próximo ano. Já existe negociação em curso e é possível que esta negociação aconteça no próximo ano. Eduardo Vargas quer permanecer no Brasil e o Santos pode ser o destino. Lembrando, ele foi oferecido ao Cruzeiro, que descartou qualquer possibilidade de negociação. O América não foi procurado, embora o jogador queira e tenha predileção pela permanência em Belo Horizonte. Vamos ainda falar sobre o Atlético. A lista de dispensas do Galo, ela tem 2 jogadores. Maurício Lemos e Igor Rabelo não permanecerão na cidade do Galo no próximo ano. Cientes disso, já procuram novos clubes. Os 2 discutem a possibilidade de transferência em 2025. Eles têm contrato longo com o Atlético, têm contrato em vigência, não encerram um contrato nesse momento, em dezembro de 2024. No entanto, ambos procuram novos clubes para a próxima temporada, porque sabem que estão fora dos planos da diretoria atleticana. Tá falado, meus amigos? Meus amigos, parece que a bruxa, né, anda solta pelo lado do Atlético, né, o nosso querido Galão da Massa. As coisas estão complicadas, né, o Galo perdeu os 2 títulos, né, de Copa, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. O Galo não vai conseguir classificação para a Libertadores da próxima temporada. Precisa voltar a vencer para garantir vaga na Sul-Americana, que a equipe ainda corre risco de nem para a Sul-Americana se classificar. Isso aí seria um desastre total pro Galo, né? A Sul-Americana agora é uma vaga de consolação para o Atlético. Se não se classificar para a Sul-Americana, é um desastre total. Quero sua opinião aí, se você concorda ou discorda comigo, que a Sul-Americana seria um prêmio de consolação para o Atlético, né? Se não se classificar para a Sul-Americana, aí, meu amigo, é para parar tudo, né? Tem que rever tudo que foi feito até o momento, todo o planejamento para ano que vem não cometer os mesmos erros.
Sabemos que já tem que ser feito essa observação, né, de o que foi errado, os pontos que foram errados e acertar para 2025 para o Galo conseguir chegar bem nas Copas e ser campeão, né? Principalmente Copa do Brasil, novamente, né? A gente tem visto aí o Galo muito bem nas últimas temporadas, né? Recentemente foi campeão, né? E dessa vez agora podia ser campeão novamente e acabou perdendo o título para o Flamengo. O Atlético com problema sobre Paulinho, né? Paulinho aí vai ficar de 3 meses no mínimo fora do Galo, sendo que essa lesão, esse tratamento que ele pode fazer, pode suspender até 6 meses, ou seja, Paulinho só na metade do ano, né? Então olha só que problema que o Galo tem. Será que o Bernard na próxima temporada agora fazendo boa pré-temporada, treinando junto ali com o elenco desde o início, será que o Bernard vai entregar bom futebol? Que eu creio que deve ser o substituto ali do Paulinho ali na frente, né? Se o Galo não buscar o outro jogador, né, que na minha opinião deveria ir ao mercado tentar um jogador para manter ali um nível alto no lugar do Paulinho, né? O Vargas saindo fora já, né, tá em negociações aí com o Santos. Também já estão falando de Vargas em negociação com vários times, né? O empresário dele tá tirando para tudo quanto é lado, tentando buscar um clube para o Vargas. E já até falaram no nosso rival também que por lá foi descartada essa história. Então é isso aí, torcedor. Deixe sua opinião nos comentários, como que o Galo deve se preparar para 2025 com já esses problemas aí em mente, né? Já tem problemas demais, terminando dezembro cheio de problemas, e que o Galo consiga em 2025 um bom desempenho.